Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje é dia dos pais e eu quero lembrar algo muito especial nas Escrituras. A expressão de Jesus ao ensinar seus discípulos a orar, ele disse: Pai Nosso. Essa forma de tratar Deus foi uma forma revolucionária. Jesus ele inaugurou uma nova forma de nós nos relacionarmos com Deus. Até aquele momento, ninguém jamais chamara Deus de Pai. E agora Jesus ensina seus discípulos a chamar Deus de Pai. Paulo vai acrescentar isto, quando ele vai dizer que nós agora, como filhos de Deus, podemos clamar a Deus chamando-o de Abba, Pai. No hebraico, paizinho, uma intimidade que nós jamais teríamos se não fosse a pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. E hoje, no Dia dos Pais, nós somos convidados a olharmos para a forma paterna de Deus cuidar de nós. Que lindo a maneira como Deus cuida de nós, seus filhos. Devemos ser gratos a Deus, nosso Pai, e devemos buscar seguir o seu exemplo. Provérbios capítulo 3 nos diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Graças a Deus por termos um Pai como nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Como pais e como filhos. Deus abençoe a nossa família. Vamos orar. Senhor, te bendizemos, porque o Senhor é um Pai zeloso por nós. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo nos gerou, nos levou à experiência de um novo nascimento. Louvado seja o teu nome, pela obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome pelas nossas famílias. Eu oro para que o Senhor endireite as nossas veredas, como diz esse texto que li, e que o nosso coração encontre no Senhor a obediência necessária ao teu ensino. Abençoe aos pais, abençoe aos filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Daqui a pouco eu volto para nós pensarmos um pouco sobre o que significa honrar pai e mãe. Graças e paz, irmãos. Vamos estar dando início ao nosso momento de louvor, nosso momento de adoração ao nosso Deus. Eu estou com a nossa Bíblia, né? E está aberta no inário, no nosso inário, número 71. E o título do louvor aqui é Perdão, certo? Número 71. Estaremos cantando, né, aqui o louvor do inário, que se chama Perdão. Vamos estar dando início, vamos estar todos juntos, né? Louvando ao nosso Deus. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu
coração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém. Bom, irmãos, vamos agora estar louvando o hino 52 ainda do nosso cenário, Glória e Coroação. Amém? Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 glória com glória coroar. Ó escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 glória com glória coroar. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões com glória, 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 glória com glória coroai. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem nos dado. Hoje é Dia dos Pais e eu me alegro pela bênção de ser pai, bem como pela bênção de ter tido o pai que tive. Mas olhando para a Bíblia, nós poderíamos citar vários exemplos de pais. O pai do filho pródigo, o exemplo paterno de Jacó, Israel, o exemplo paterno de Davi, o exemplo paterno do sacerdote Eli. Há muitos pais que nós poderíamos lembrar nesta hora, mas eu quero lembrar a nós, filhos, a importância do mandamento honrar pai e mãe. Lembrando que honrar pai e mãe é um mandamento, e lembrando que como mandamento é dado a nós, enquanto cristãos e filhos de Deus, o dever de obedecer. Honrar significa valorizar os pais, valorizar, mas valorizar do ponto de vista de Deus, conforme a sua palavra. Eu já ouvi muitas frases na minha vida dirigida a pais. Uma delas: meu pai é um bêbado. Como posso valorizar um pai bêbado? Mas Deus é onisciente e os filhos devem honrar os pais pela fé na graça de Deus, mesmo que não entendam uma série de coisas. Um pai bêbado, ainda que seja bêbado, é pai, é seu pai, é seu pai.
orar por ele, ajudá-lo no que for possível, lutar para que ele supere a sua dependência. É um esforço que você, como cristão, precisa ter enquanto filho. Outra frase: eu não escolhi e nem pedir para nascer. Essa maneira de agir não só desonra ou desvaloriza o pai, mas também acusa Deus. Os filhos precisam aprender a serem gratos a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18 nos lembra isso. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Gratidão. Meu pai não merece honra, meu pai não merece nenhuma valorização. A questão aqui não é uma questão de merecimento, mas de obediência a um mandamento divino. Deus não nos amou por merecermos, muito pelo contrário. O que não fazer enquanto filhos para valorizar nossos pais? Como é que os pais, ou como é que os filhos podem honrar os pais? Cumprindo seus deveres e responsabilidades. E quais são eles diante da Bíblia? Êxodo 21:15 nos diz para nós não ferirmos os pais. E ferimento não significa simplesmente físico, mas ferimento moral. Êxodo 21:17 nos diz para nós não os amaldiçoarmos, ou seja, jogarmos praga sobre nossos pais. Deuteronômio 27:17 nos diz para nós não os desprezarmos. Às vezes a vida se torna tão corrida que nós vamos deixando os nossos pais de lado. E quando não, acabamos por desprezando-os, deixando-os totalmente de lado. Provérbios 3:1 nos diz para nós não esquecermos os bons ensinos que temos de nossos pais. Nossos pais não foram perfeitos e não são perfeitos. Eles nos ensinaram coisas boas e erraram algumas vezes nos seus ensinos. Não devemos esquecer dos seus bons ensinos. Provérbios 19:26 nos diz para nós não maltratarmos nossos pais, insultando. Há brigas ferrenhas entre filhos e pais e filhos. Há muito insulto. Cuidado com suas palavras. Cuidado com suas palavras, principalmente se você é cristão. Eu trabalhava com meu pai na sapataria e trabalhei com ele até meus 18 anos. Mas na minha adolescência, de 15 a 18 anos, eu fui um adolescente rebelde. De vez em quando eu tinha discussões com meu pai na sapataria por causa de algum trabalho, porque eu queria fazer o serviço do meu jeito e ele queria que fosse do jeito dele. E às vezes eu desobedecia, às vezes dava certo, às vezes dava errado, às vezes eu estragava o sapato do cliente e criava dificuldades para o meu pai. E às vezes eu o insultava. Quantas vezes levei chinelada nas costas ao sair correndo de uma discussão de meu pai? Insulto. Mas aí conheci o Evangelho. Conheci o Evangelho. Cheguei em casa, abracei minha mãe na cozinha
e disse a ela o que havia acontecido comigo. Ela me abraçou, se emocionou, e naquela noite ao dormir ela contou para o meu pai que eu havia dito que eu havia entregado a minha vida a Jesus Cristo e havia me convertido. E meu pai disse uma frase só: eu só quero ver. E eu fui trabalhar com meu pai. E de repente nós estávamos tendo uma diferença de opiniões. Eu dei minha opinião, meu pai levantou a voz. Eu tentei argumentar, meu pai aumentou mais ainda a voz. E eu me aquietei. De repente meu pai estava falando alto e eu estava ouvindo. E ele percebeu que havia alguma coisa diferente. E meu pai abaixou a voz. E nunca mais discutiu comigo e nem eu com ele. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma diferença precisa ser apresentada. Não maltrate seu pai. Cuidado com os insultos. Provérbios 19, 26 diz: não mandar embora a mãe. E Provérbios 28, 24 diz: para nós não roubarmos os pais. Às vezes, aquela pequena retirada da carteira do pai ou da mãe, sem que eles saibam, de R$1, R$5, sem dar satisfação, isso é roubo. E quem pega R$1, pega R$5, R$10, R$20, pega R$100, e daqui a alguns dias pode pegar uma nota de R$200. Cuidado para não roubar os pais. A Bíblia diz, Provérbios 28, 24, para nós não roubarmos os nossos pais. Como a gente pode distinguir os bons ensinos, já que nós devemos guardá-los conosco? Comparando-os com a Bíblia. Não sendo insensato. Provérbios 1, Provérbios 10, 1, Provérbios 15, 20, Provérbios 17, 21 e 25. Insensatez é falta de equilíbrio no pensar, no falar e no agir. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria e que nos motiva a fazermos frente à nossa insensatez, ou seja, a nossa falta de equilíbrio no pensar, no falar e no agir. O resultado da insensatez, desse desequilíbrio, nos ensina Provérbios, Salomão, de que é a tristeza para a mãe, desprezo à mãe, tristeza para o pai, amargura para a mãe. Devemos buscar equilíbrio, e esse equilíbrio deve ser buscado na dependência de Deus. A grande tarefa e desafio na nossa vida é mantermos um equilíbrio na nossa vida. Isso realmente não é fácil e é um exercício para a vida toda. E nós só conseguimos isto na medida em que nós dependemos de Deus. Às vezes eu e você precisamos chegar diante de Deus e sermos honestos em dizermos a Ele de que nós não sabemos lidar com o que nós estamos pensando, sentindo ou fazendo. O que fazer? Algumas orientações bíblicas sobre o que fazer com os nossos pais. Uma é respeitá-los, tratá-los com acatamento. Levíticos 19, 3. Outra é ouvirmos seus ensinos. Sentar com os pais, ouvi-los é algo bom. Afinal de contas, eles já estão nessa caminhada há mais tempo que nós. Ouvirmos seus ensinos, atentarmos
e tentarmos tirar dali alguma lição para a nossa vida. Alegrar os pais. Provérbios 10, 1, 23, 24, 25. Cuidar dos pais. 1 Timóteo 5, 3. A grande responsabilidade de cuidar dos nossos pais. Nossos pais cuidaram de nós, ou mesmo que não tenham cuidado, a nossa responsabilidade é cuidarmos deles. Aceitar a disciplina corretiva de nossos pais. A disciplina corretiva divina é comparada à dos pais, e nós devemos aprender com elas. Certa vez eu conheci uma jovem e ela me dizia da sua dificuldade em lidar com seu pai. Seu pai havia molestado-a quando ela era criança. E ela conheceu o Evangelho e agora ela tinha dificuldades em relação a lidar com seu pai. Agora jovem, ela disse para mim: pastor, eu não consigo ficar no mesmo espaço com meu pai. Se ele vai para a cozinha, eu vou para a sala. Se ele vai para a sala, eu vou para o quarto. E assim é assim a nossa vida. Eu odeio meu pai e eu não consigo lidar com isso. Na minha conversa com ela, uma das primeiras coisas que eu disse a ela foi da importância dela orar pelo seu pai. Ela tinha dificuldades até mesmo para orar pelo seu pai. E eu me comprometi em orar com ela pelo seu pai. Segunda coisa, eu disse a ela da importância dela orar por ela e da importância dela perdoar seu pai pela fé. Lançar, verbalizar pela fé uma palavra de perdão sobre seu pai. E ela disse: mas eu não consigo fazer isso. E eu não quero fazer da boca para fora. Falei: então vamos começar orando por isso, para que você consiga isso de coração. O pai dela então ficou doente. Ela morava no Rio, precisou voltar para junto com a mãe cuidar do pai. E um dia o seu pai segurou sua mão e pediu perdão a ela. E ela então olhou nos seus olhos e disse: eu te perdoo, meu pai. Eu perdi contato com essa moça, anos depois ela me contou essa história. E ela disse: pastor, eu consegui perdoar meu pai. E eu tive o prazer de cuidar do meu pai no final da sua vida, junto com minha mãe. E foi algo abençoador para a minha vida. Foi libertador para o que eu sentia. Eu fiquei muito contente com isso, porque ela superou um erro de seu pai. Que Deus abençoe você e que você honre e valorize seu pai. E se os seus erros foram grandes, ore mais pelo seu pai. Deus abençoe você, pai. Valorize e ame seus filhos. Cuide deles para que eles permaneçam com você, porque lá na frente talvez você vá precisar deles. Um forte abraço aos pais, um forte abraço aos filhos. Sigamos em frente. Deus abençoe. Daqui a pouco eu volto para orarmos juntos. Bom, irmãos, agora estaremos louvando o hino 177, né? 177, firme nas promessas, amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do teu amor, firme nas promessas
sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Muito bem, estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Eu espero encontrar você quarta-feira na nossa reunião de oração, viu? Às 19h30. É só você entrar no link que está compartilhado lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp e quer, entre em contato comigo de alguma maneira, deixe um recado e a gente vai providenciar isso, tá certo? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Obrigado por esse tempo com os nossos irmãos, a igreja, Senhor, que anda contigo a todo tempo. Com pandemia ou sem pandemia, nós estamos juntos, em comunhão uns com os outros, em comunhão com o Senhor. Pai Santo, sustenta o nosso caminhar. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, Tu conheces a necessidade e a luta enfrentada por cada pessoa, por cada filho, por cada pai. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece as ações de cada um. Deus Santo, manifesta o Teu poder, Senhor, sobre nossas famílias. Desfaz em nome de Jesus tudo aquilo que não é do Senhor e dá renovo, dá sustento, dá paz, dá saúde, dá alegria nas nossas casas, no relacionamento, Senhor, de uns para com os outros. E abençoe, Senhor, assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, o consolo, a alegria, a presença do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, a vida de sua família e sobre a igreja do Senhor, agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Até quarta-feira.